Olá, Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Oneida Alves. Boa noite, Valdete. Boa noite também, Cláudio Honor e Eliane. Olá, Selma e Dinho. Rosilda, boa noite. Boa noite, Tuca, seja muito bem-vinda também. Olá, Lídia, boa noite. Boa noite, Filomena. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Carmen Inês, boa noite também, seja muito bem-vinda. Luciene Naves, boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Arlete, boa noite. Graças a Deus, Aldete, tudo bem, tudo sob controle. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Daniele Diamantino, boa noite, seja bem-vinda. Gessiane, boa noite. Boa noite também, Marilza. Olá, Fabiano, boa noite. E aí, os seus familiares, Carmen, como é que estão? Estão todos bem? Já estão melhores? Olá, Luiz Alberto, boa noite, como é que o senhor vai? Tudo bem? Olá, Dona Luzia, boa noite para a senhora, para a Luísa. Boa noite também para o Jair, se ele estiver por aí ouvindo. Diga que nós estamos aqui enviando as nossas energias e vibrações também para ele. Boa noite, Célia, Marcelo Machado, Andréia Dantas e Adriana Dantas. Boa noite para vocês. Espero que seu pai também esteja se recuperando bem. Adaí, boa noite. Marinha, boa noite. Seja muito bem-vinda. Jossanã, boa noite também, Silvia Mônica, é um prazer tê-los todos aqui conosco. Flávia Andréia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Mariângela, boa noite. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também para vocês. Está internado, mas espero que ele esteja se recuperando bem e que logo esteja aí com vocês, Andréia. Sr. Antônio Pazotto, Isabel, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Álvaro, boa noite para você, Dona Maria, todos aí que estiverem também conosco. Vamos então agora nesse instante fazermos a nossa prece para pedirmos à espiritualidade a permissão para iniciarmos as reflexões da noite. Marina Paula, boa noite, seja muito bem-vinda. Pode ser, né, Sr. Luiz? Infelizmente, assim, a internet ela tem um pouquinho dessas coisas, né? De vez em quando ela dá aquelas falhadas, aquelas cortadas, mas a gente vai conseguir, vamos conseguir fazer aqui os nossos estudos e espero que não chegue travando muito aí para o senhor. Gente, como sempre, vamos elevar os nossos pensamentos nesse instante. Não vamos nos esquecer de nós em particular, porque nós precisamos muito das vibrações da espiritualidade, nós precisamos muito das energias e vibrações uns dos outros, mas nós também podemos e temos condições de doar as nossas energias, vibrações e o nosso magnetismo a todos aqueles que fazem parte aqui do nosso caderninho de intenções, e peço a vocês com carinho muito especial para o nosso companheiro Paulo Henrique, para que ele também consiga vencer e superar essa fase difícil, e cada um de vocês, o pai da Andréia e da Adriana Dantas, que estão aqui conosco, vários de vocês aqui sempre colocam o nome de familiares pedindo as orações, estão todos aqui no nosso caderninho e a espiritualidade cuida de todos com muito carinho. Então, o que nós estamos doando está sendo muito bem direcionado, né, Edna Bueno, a todas estas pessoas. Também o filho da Dona Luzia, aqui o Jair, que está passando por uns problemas de saúde, que ele também possa, e os médicos sobretudo, conseguirem entender e captar as necessidades do organismo e que consigam achar o remédio e a cura
para tudo isso. A gente sabe como que funciona, nós sabemos dos nossos objetivos aqui como encarnados, mas nós amamos estar encarnados, nós gostamos muito dos nossos familiares, dos nossos entes queridos e queremos que eles estejam aqui conosco, mas sempre respeitando a bondade, a vontade e a justiça divina, claro. Mestre amado e querido Jesus, ouça as nossas preces, as nossas orações, derrame a sua paz e o seu amor a todos esses nossos irmãos mais necessitados e que nós consigamos estar sempre em conexão com este seu amor infinito e juntamente com a espiritualidade que trabalhemos para a nossa evolução e para a evolução de todos aqueles que comungam conosco nesta existência, estejam eles encarnados ou desencarnados. Muita paz, Senhor Jesus, é o que nós pedimos nesse instante, para nós, para o nosso próprio coração, para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos familiares, e que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. Adriana Varenga, boa noite aqui também para você, seja bem-vinda. Olá, Elaine Oliveira, boa noite. Que bom, Carmen, que estão melhor, que bom. Adriana Costa, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Márcia Martins, olá. Olá também, Wagner, seja muito bem-vindo, como sempre. Maria Aparecida Moraes, boa noite. Boa noite, Joana Bandeira. Leopoldina, sempre um prazer tê-la também aqui conosco. Maria Souza, Maria Eleusa, boa noite, hoje também deu certo de estar no horário conosco, que bom. Olá, Gilberto, boa noite, sejam sempre muito bem-vindos. Maria das Dores, boa noite também, prazer tê-la aqui conosco, seja muito, muito bem-vinda. Luísa Silvia, boa noite também, e espero que a sua mãe esteja melhor também, tá? Leone, que ela esteja melhor, e a espiritualidade sempre cuidando dela e de todos, como nós estamos aqui sempre solicitando este amor e este carinho dessa espiritualidade maravilhosa. Ah, Dona Maria, então está na casa da Márcia. Tá, Márcia, espero que ela esteja aí também nos ouvindo, como sempre. Aí a Maria Souza pedindo orações também para a Rosângela, tá aqui, incluído aqui no nosso caderninho, pode ter certeza. Rosali, boa noite, seja muito bem-vinda. Gente, vamos então às nossas reflexões de hoje. Olá, Natália, boa noite também para você, seja bem-vinda. Vamos às nossas reflexões da noite de hoje, dando sequência, hoje quarta-feira, dia de nós analisarmos mais um trechinho, né, Luísa Nalim, seja bem-vinda, do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Já lembrando a todos vocês que nós já vimos a primeira parte, a parte inicial deste livro. Já estudamos a gênese da própria doutrina, já estudamos a gênese planetária, a gênese espiritual, já falamos dos milagres e agora nós estamos na última parte da gênese, que é tratando das predições. Nós começamos inclusive com o codificador falando da teoria da presciência, que foi uma teoria elaborada pelo codificador a partir exatamente de todos os seus estudos, das suas observações, das orientações da espiritualidade, para que nós conseguíssemos entender. Quando se elabora uma teoria, nós extraímos alguns princípios de todas aquelas observações dos fatos que geralmente estão vinculados a este tema. E aqui a gente falando de predições, nós estamos falando de previsões, prever o futuro. Seria possível, seria crível, seria lógico prever o futuro? Mas quando a gente fala em prever o futuro, nós não estamos falando em destino. Se eu falo em destino, eu posso dizer que tudo já está escrito, então que eu não posso mudar? Será que se eu acreditar nisso, o livre-arbítrio também estará em xeque? Então, todos esses esclarecimentos Kardec colocou para nós ali na teoria da presciência, né? Helena Coelho, Andréia Vieira, boa noite, sejam bem-vindas. José Ricardo, Glória Quirino, boa noite também para vocês. Então, o que nós
estamos dizendo que Kardec pegou e elaborou essa teoria que foi o início dessa quarta parte da Gênese, a teoria da presciência. Bom, quando a gente conseguiu descobrir, principalmente, que a estrada é a única coisa que está realmente traçada, o caminho, somos de uma origem e vamos para um fim, a evolução e a perfeição, vamos assim dizer, a estrada que nos leva da ignorância até a perfeição. Esse é o trajeto, esse é o caminho que nós vamos e precisamos trilhar. Neste caminho, a gente sabe que existem obstáculos, e é exatamente estes obstáculos que são previstos pela espiritualidade, que são previstos pelas pessoas, ou que é permitido que nós tenhamos conhecimento dos fatos. Agora, a forma como cada um irá agir diante destes fatos, aí nós não sabemos, porque vai depender exclusivamente do próprio livre-arbítrio. Então, mais ou menos foi isso que a gente viu na teoria da presciência. Na semana passada, nós estudamos sobre a primeira delas, que está prevista no Evangelho, porque o capítulo que estamos estudando agora é exatamente esse, as predições que estão no Evangelho. E uma delas, o próprio Cristo disse que ninguém é profeta em sua terra. Sim, nós identificamos aquelas características que envolvem cada ser, cada pessoa e, sobretudo, como ele pode se relacionar com aqueles seus companheiros, aqueles seus amigos, aqueles que cresceram consigo. Boa noite, Nadsan, Marcileia, sejam todos bem-vindos. Então, ninguém é profeta em sua terra. Nós até ampliamos um pouco as discussões. Por quê? Porque não é só você não ser profeta em sua terra, mas a gente percebeu que as pessoas, infelizmente, só são valorizadas se elas forem de fora. Se aqueles a quem você se dirige não te acompanharam, não acompanharam o seu crescimento, não acompanharam a sua infância. Porque aqueles que chegaram a acompanhar a sua infância, eles vão sempre procurar buscar, ou vão sempre tentar encontrar alguma coisa para denegrir a sua própria imagem. Ora, mas esse foi aquele que eu vi crescer, esse foi o filho do fulano de tal, esse Jesus não é o filho do carpinteiro. Então, infelizmente existe muito este preconceito que acaba atrapalhando. E também nós vimos, para nós fecharmos essa breve revisão, aquela questão que envolve, sobretudo, as pessoas. Aquelas pessoas que, durante o seu tempo, não são conhecidas, que a sua obra não é conhecida e que elas passam a ser apenas e tão somente depois que desencarnam. Citamos um exemplo muito clássico de pintores famosos. Esses só são conhecidos, infelizmente, depois que eles morrem. A sua obra só é valorizada depois que eles morrem. Quantos pintores que os quadros hoje não valem milhões, e eu posso dizer milhões de dólares, não é nem de reais, e que morreram muitas das vezes à míngua, que passaram fome durante a sua existência, mas a sua obra ficou aí, exatamente para a gente ver que aquilo que Jesus diz que ninguém é profeta em sua terra, realmente se aplica, inclusive, no nosso mundo moderno atual. Boa noite também, Nayara Cristina. Olá, Ronaldo Fac, boa noite, seja bem-vindo. Anábia, Maria, boa noite. Raquel Porfírio, também, seja bem-vinda. E mais algumas pessoas que eu não vejo, que eu não consigo identificar, aquelas que vão entrar depois, que vão assistir numa outra oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Raquel, por esse carinho de vocês, que com certeza sempre nos incentiva. Boa noite, Lourdinha, Camilo, Maria Eduarda, Alexandre e todos aqueles que vão assistir em outra oportunidade. Vamos lá. Então, nós vimos essa primeira parte que diz respeito exatamente ninguém é profeta em sua terra. O próximo ponto tópico que Kardec traz para nós é sobre a paixão e morte de Cristo. A gente até dá uma respirada para falar da paixão e morte de Cristo. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. E, gente,
O que Kardec faz aqui na Gênese? Ele apenas e tão somente vai identificar os trechos dos evangelistas que vão citar a paixão de Jesus, a previsão de tudo aquilo que Jesus passaria. A gente vai lembrar daqui a pouco, quando nós vamos citar estas passagens que Kardec coloca aqui. Olá, Rosilene, Osmane Diego, Gustavo Duarte, boa noite. Mas eu queria voltar um pouquinho antes com vocês, podemos dizer assim, a título de introdução. Não está contido aí na Gênese, tá? Mas só para a gente introduzir o assunto. Por quê? Porque quando a gente fala de paixão e morte do Cristo, nós sabemos, sobretudo, que foi um dos episódios, um dos fatos mais marcantes da história da humanidade. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus dividiu a nossa história em antes dele e depois dele. Tudo bem que nós temos uma parcela da humanidade que ainda não aceitam o Cristo, não aceitam Jesus, mas de uma forma bem geral, nós hoje computamos o nosso tempo, pelo menos na grande maioria do planeta, em antes e depois de Cristo. Então Jesus foi com certeza um personagem marcante na nossa história. Para nós que estudamos e aprofundamos um pouquinho mais na doutrina espírita, nós sabemos, temos o conhecimento de que ele é o nosso governador espiritual. Então fica muito fácil para nós, né, identificarmos esta personalidade e principalmente, né, tudo que ele representa para nós. Mas para outras pessoas, sobretudo para outras religiões, nós vamos ter Jesus, inclusive pelos seus feitos, sendo considerado um Deus. Para outros, não passou de um simples profeta. E por aí afora, tá? Aqui as pessoas pedindo aqui orações, podem deixar aí, gente, seus nomes, nós vamos tudo constando aqui no nosso caderninho, tá? Flávia Andréia, pode deixar orações para o Alessandro, seu filho. A Rosali também pedindo orações para ela, né? Que operou da vista recentemente, que se sintonizem, porque essas energias, vibrações, esse magnetismo vai chegar a cada um de vocês, fiquem tranquilos. Então, como nós estamos dizendo, sempre Jesus no centro da nossa própria história. E aí eu estou trabalhando exatamente para a gente entender a complexidade deste fato, deste episódio, que é, claro, um dos mais marcantes. Porque se não fosse a crucificação e morte do Cristo, provavelmente nós não estaríamos hoje estudando esses ensinamentos. Mas Edson, por que nós não estaríamos talvez estudando esses ensinamentos se não fosse isso? Bom, vou tentar fazer essa pequena introdução para vocês. Vejam, lá no Antigo Testamento, nós já vamos ter, e principalmente com um dos principais profetas do povo hebreu, Isaías. Isaías foi um dos grandes profetas, e salvo engano, capítulos 52 e 53 dos seus escritos, ele vai falar da figura do Cristo e, inclusive, ele vai abordar a sua paixão e morte. Isaías, um profeta que veio mais ou menos em torno de 700, 800 anos antes de Cristo. A Natália também pedindo orações, que vai passar por uma cirurgia, vai com bastante fé, Natália, e muita paz, que a espiritualidade vai estar assistindo a você e aos médicos. Então, 700 e 800 anos antes, o próprio Cristo, e isso, gente, hoje nós podemos dizer com muita tranquilidade, porque Jesus sempre regeu a história e a história moral do nosso planeta. Então, lá atrás, era ele quem inspirava, era ele quem comandava todas essas histórias e principalmente as revelações para
nós encarnados. Então, Isaías já começa falando sobre isso, sobre o seu sofrimento, sobre os seus grandes objetivos e, sobretudo, aquela história da remissão dos pecados. Eu não vou entrar muito no mérito dessa expressão remissão dos pecados, porque a gente vai falando um pouco mais no decorrer das nossas lives. Mas se Jesus tinha essa missão e ele passaria por toda essa dor e sofrimento com previsões desde essa época, é porque com certeza seria realmente interessante e bem marcante. Nós vamos ver outros profetas, como o profeta Zacarias, que inclusive, gente, ele chegou a escrever sobre a traição, que Jesus seria vendido por um dos seus amigos por algumas moedas. Então, é algo assim, que já vem da nossa própria história, ou que já vem da antiguidade, esta previsão da morte de Jesus. Mas Edson, você disse que se não fosse a morte, provavelmente nós não teríamos todas essas informações, não teríamos essa oportunidade. Sim, por quê? Gente, a morte, naquela época do próprio Cristo, e aí nós vamos unir um pouquinho, porque eu não vou descer muito a detalhes para a gente não ficar aqui e deixar de ver aquilo que Kardec nos propõe. Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. É o seguinte, a morte, naquela época de Jesus, os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Eram os romanos quem comandavam, os romanos quem controlavam. Toda a trama para a morte, a crucificação e morte do Cristo, nós sabemos que ela foi preparada pelo próprio Sinédrio, pelos próprios judeus, pelos doutores da lei que se reuniram, inclusive num julgamento ali muito rápido, sem oportunizar meios de defesa para as pessoas, tá? Para Jesus principalmente, né? Os outros condenados tinham, mas para Jesus foi um processo muito atípico, diferente do que eles faziam para os outros, tá? Eles arquitetaram e jogaram na mão dos romanos para que os romanos pudessem, vamos assim dizer, dividir a culpa com eles. Acontece que os judeus já tinham o conhecimento desse tipo de morte, da crucificação. Mas os romanos, eles tinham principalmente 3 tipos de mortes que eles consideravam que eram mortes para que as pessoas ficassem completamente esquecidas. Uma delas era a morte pelas feras. Jogava-se as pessoas às feras, elas matavam e inclusive comiam as partes. Por quê? Porque na concepção deles, nós destruindo completamente o corpo, nós estamos também destruindo a memória. E aí a gente já vai juntar e unir. Por quê? Porque para os próprios hebreus, quando você é condenado a um tipo de morte infamante como essa, as pessoas eram proibidas de pronunciar o seu nome. Você perderia a sua história, esqueceriam a sua memória. Olha o porquê que a morte de Cristo estava realmente dentro de uma previsibilidade, sobretudo para causar e para gerar toda esta lembrança e, por que não, todo este culto que até hoje nós devotamos. Boa noite também aqui, Adriana Valério, seja bem-vinda. Geucinei, boa noite também para você, como sempre. E também a Raimunda Santos, boa noite, sejam bem-vindos. Então, é um tipo de morte, repito, que tinha como objetivo exatamente esse: vamos esquecer. Então os romanos tinham essa morte pelas feras, ou então eles eram queimados. A gente viu que os primeiros cristãos, muitos deles foram queimados. Por quê? Porque segundo os próprios romanos, quando você queima e destrói o corpo, você destrói a história e principalmente a memória. Então você não seria lembrado, né? Isso eles pensavam, imaginavam. Por quê? Porque, gente,
ainda hoje, né? Até a Oneida colocou aqui, infelizmente isso acontece até hoje, né, Oneida? Nós temos aquela ideia de que destrói-se tudo com o corpo. Uma ideia materialista que vigora hoje no nosso meio. Então, eu destruo o corpo, eu destruo a história, eu destruo tudo. Eu não acredito nessa vida após a morte, eu não acredito na alma. Isso era a forma como eles pensavam. E a outra morte infamante, sobretudo para os romanos, era exatamente a crucificação. Por quê? Porque você crucificava, deixava ali para os animais comerem as suas partes, não se permitia nem mesmo que fosse enterrado, que fosse sepultado, tá? E era a morte típica de escravos e de rebeldes. Sabe aquelas pessoas que tentavam fazer rebeliões? Por isso que Jesus foi considerado, nesse julgamento que o Sinédrio fez, consideraram Jesus exatamente um rebelde. E falaram, ele está tramando contra o imperador, ele está tramando contra Roma. Então, o que ele merece? Segundo a lei de vocês, a morte de cruz, a morte dos rebeldes. Exatamente para sepultar qualquer tipo de lembrança da memória. Então, estão vendo por que foi importante este momento, esta passagem e principalmente Jesus ter passado por tudo isso? Uma das formas de conseguir, pelo menos segundo eles pensavam, segundo eles imaginavam, conseguir destruir a memória do próprio Cristo. Eu destruo a memória do Cristo, ninguém mais vai lembrar. E automaticamente nós vamos fazer o quê? Nós vamos retomar o curso da nossa história do jeito que estava. Tudo muito tranquilo. Boa noite, Ercília. Seja bem-vinda. Tudo muito tranquilo. Só que, foi isso que aconteceu? A gente sabe que não. Muito pelo contrário. Por quê? Porque Jesus, como governador espiritual do nosso planeta, ele trouxe uma mensagem, e era uma mensagem para vigorar pela eternidade. O seu evangelho é para ser lembrado por todos. Tá? Então, essa história não vai sepultar. Foram lá e pediram para Pilatos, ô Pilatos, você já fez muita coisa errada, muita burrada, você permitiu essa crucificação. Mas Nicodemos, né, e José de Arimateia chega lá, deixa a gente sepultar o corpo de Jesus, ele já foi crucificado mesmo, já foi feito aquilo que vocês queriam, deixa a gente pegar, levar e sepultar. Por isso que tiveram que pedir. Por quê? Porque não era possível e não era permitido. Ok? Gente, ficou claro até aí essa pequena introdução que nós estamos fazendo? A GC ainda comenta a questão das ações que valem com certeza muito mais que qualquer outra coisa. Só que, né, Giciane, quando você fala exatamente desse tipo de morte e que a memória tinha que ser destruída e que ninguém poderia falar, o que aconteceu? Aconteceu o contrário com Jesus. Porque foi justamente a partir daí que os seus ensinamentos começaram a tomar vulto. Sobretudo quando, no terceiro dia, como ele também havia predito, ele ressuscitou, ele reaparece e de repente volta tudo à tona. Aquilo foi verdadeiramente uma grande revolução. Pois é, Elaine, não precisa se sentir culpada por isso não. Claro que Jesus tinha como principal tarefa nos apresentar Deus. Então quando a gente fala de pecado, por isso que eu não gosto de aprofundar muito nessa parte, porque a gente vai gastar muito tempo para falar nisso. Mas quando a gente fala de pecado, que ele veio para perdoar, não, ele veio nos ensinar o caminho, ele veio nos mostrar, sobretudo, essa sequência e continuidade da vida, diversas leis como de causa e efeito, mas sobretudo o amor. E que Deus é justiça, ninguém vai ter uma condenação eterna, porque Ele é Pai, é misericordioso, Ele é bondoso e por aí afora. Tá? Mas eu sei disso que você fala, por quê? Porque é isso que nós aprendemos até hoje.
É exatamente isso que as religiões procuraram incutir na nossa memória. E é por isso que nós precisamos quebrar esses paradigmas, que nós precisamos eliminar esses dogmas que muitos de nós ainda carregamos na nossa memória. Sempre objetivando seguir a Deus. Bom, agora vamos lá, e agora de uma forma também muito mais tranquila e mais rápida, aquilo que Kardec traz para nós na Gênese. O que ele vai trazer? Ele vai trazer, por exemplo, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 43 a 45, onde nós vamos identificar ali aquilo que os autores intitularam a segunda previsão do Calvário, né? Por quê? Porque a primeira já tinha acontecido alguns momentos antes. Kardec já traz a segunda. Eu só fui trazer isso aqui exatamente para poder deixar um pouco mais claro para vocês. Então, esta é a segunda previsão do Calvário. A primeira foi exatamente aquela que Jesus, conversando com os apóstolos, indaga: quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou que é algum dos profetas. E ali Jesus faz a previsão do seu Calvário. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 22 a 23. Então, depois da cura do lunático, Jesus volta e faz esta previsão para os apóstolos. Olha, vai acontecer que eu serei entregue, eu preciso inclusive ir para Jerusalém, eu serei entregue, os senadores, os sacerdotes, os escribas, eles vão me julgar porque eles me querem morto. Só que eu já estou avisando para vocês, eu vou ressuscitar no terceiro dia, como trazem as traduções. Então, essa, chamada de a segunda, foi o que Kardec coloca para nós, como um dos momentos em que Jesus teria previsto. Um outro momento em que Jesus previu, está lá em Mateus, no capítulo já 17, versículo 21 a 22. E fala que ele, conversando com os apóstolos, vai dizer que o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens, né? Por quê? Porque exatamente através desta fase, deste episódio, quando eu entrego nas mãos dos homens e deixo que os homens façam o que eles querem, depois os homens vão ter exatamente aquilo que Deus quer, que é a revelação da continuidade da própria vida. Então, Jesus já também trabalhou e previu isso. Eu vou só abrir um parênteses aqui muito rapidamente, porque até alguns aqui já sabem, nós temos um programa na rádio aqui, chamado Momento Espírita, e a gente tem feito um estudo das obras, alguns livros, né, de Augusto Cury. E eu gosto muito de Augusto Cury quando ele fala exatamente do Cristo, ou quando ele procura trazer Jesus para embasar as suas teorias, principalmente, né, aquelas teorias, aquelas leis da qualidade de vida. E Augusto Cury não é um autor religioso, tá? Ele é um autor científico, mas ele estudou a mente de Cristo, então ele faz muitos comentários e traz, né, para as suas observações, para os seus livros, exatamente estas informações. E eu gosto quando Augusto Cury começa a pegar frases de Jesus, porque nas frases, às vezes a gente se liga tanto a fatos, a episódios, a fenômenos, a milagres, mas existem frases, e as frases do Cristo são marcantes. Se a gente começar a analisar cada uma delas, a gente vai ver a profundidade de todas essas palavras, tá? Então, tinha alguma coisa ali além daquilo que eles estavam dizendo. A princípio, provavelmente os apóstolos ficaram: mas espera aí, Jesus está doido. Nós estamos acreditando que ele é o Messias, ele já está falando que já vai morrer, que ele vai ser entregue, que ele vai morrer, e tal, mas que história é? Então provavelmente todo mundo ficou confuso. Mas muitos somente entenderam depois tudo isso que ele havia predito. Depois, Lucas também vai repetir essa mesma passagem de Mateus, até por isso que eu gosto muito do livro do Haroldo, porque o Haroldo faz exatamente, né, em cada título que ele vai expor, ele já coloca
o capítulo e o versículo dos evangelhos. E é claro, dos evangelhos sinóticos, né? Porque Mateus, Marcos e Lucas têm as suas similitudes. O de João já é um evangelho diferente, já é um evangelho espiritualizado. Então, boa parte desses tópicos, desses fenômenos, eles estão previstos, inclusive das predições. Essa presciência está exatamente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, Kardec vai dizer que, tá ali, está previsto, o próprio Cristo previu. Mas como que Cristo previu? É exatamente aquilo que nós falamos, pela teoria da presciência. Eu estou enxergando o caminho, a estrada que está ali traçada é essa. Eu vou chegar ali naquele momento e eles vão fazer tudo isto comigo. Não sou eu quem farei, eles vão fazer. Mas eles vão fazer buscando atingir um objetivo, que é exatamente apagar a minha memória, destruir os meus ensinamentos. Mas eles não vão conseguir. Por quê? Porque tudo que eu estou dizendo é do reino de Deus, não é do reino dos homens, não é da matéria, é do Espírito. O Espírito é imortal. Jesus cansou de falar isso, né? O Espírito sopra onde quer. A matéria tem os seus limites e os meus ensinamentos vão além. O Evangelho é um código moral de conduta que vai além de tudo isso que vocês estão exatamente vendo e identificando. Então, as previsões de Jesus, inclusive sobre a sua própria morte, elas estão todas calcadas nessa capacidade. E a gente viu na teoria da presciência, né? Jesus, como um ser altamente espiritualizado, ele poderia fazer as suas previsões no próprio corpo. Nós, às vezes, para termos acesso a algumas informações, precisamos sair do corpo, que acontece principalmente à noite, ou durante um sonambulismo, ou durante uma manifestação mediúnica. Jesus não. A sua alta condição espiritual fazia ou permitia que, mesmo dentro de um corpo físico, ele tinha essa visão além do alcance ou além daquilo que nós hoje temos. Então, isto era aquilo que nós estávamos preparados. Depois, se vocês quiserem, Kardec vai citar, apenas citar para vocês essas passagens do Evangelho, porque o título é exatamente do capítulo, As Predições do Evangelho. No nosso próximo encontro, a gente vai falar, por exemplo, da perseguição aos apóstolos. E aí vocês vão ver a sequência, né? Por como que Kardec deixa essa sequência. Primeiro, que ninguém é profeta em sua terra. Porque se Jesus fosse profeta em sua terra, eles não fariam isso que ele fez com ele. Depois, a sua própria paixão e morte, mostrando que a sua tarefa, ela estava através dessa paixão e morte. Diante de todo o contexto que nós falamos, ia ajudar na divulgação da sua doutrina. E a perseguição aos apóstolos nada mais é do que a sequência. Porque se a memória de Jesus tivesse sido perdida com a sua morte, com a sua crucificação e morte, nós não estaríamos falando dele. Mas os apóstolos deram a sequência, porque tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Inclusive ele ressuscitou. Então, ele trouxe palavras de vida e de vida eterna, que representam a verdade. Daí os apóstolos foram perseguidos por conta disso. Mas como eu disse, nós vamos ver no nosso próximo programa, na sequência dessas predições do Evangelho. Agradeço imensamente mais uma vez a todos vocês. Continuemos aí com as nossas energias, com as nossas vibrações, com essa doação de magnetismo para todos esses nossos irmãos que necessitam. Peçamos sempre a espiritualidade e a Jesus que continue nos abençoando e nos dando forças para que a gente resista, sobretudo, às nossas próprias dificuldades, às montanhas que nós colocamos dentro de nós mesmos. E eu tenho certeza, nós vamos vencer e superar mais essa etapa. E logo, logo, no plano espiritual, reencontraremos, dando graças a Deus por termos passado e superado com resignação e submissão à sua vontade. Muita paz e até o nosso próximo encontro.